Olha, eu quero dizer o seguinte, que o acontecimento do primeiro encontro brasileiro, eu coloco no nível do milagre, no nível da magia mesmo, do encantamento. Foi algo inusitado, foi uma ousadia que eu acho que só os jovens têm. Eu quero primeiro agradecer à Casa das Artes por essa iniciativa e pela oportunidade de trazer à tona o primeiro e o segundo encontro brasileiro de teatro de grupo, que aconteceram aqui em Ribeirão Preto há muito tempo. Se for pensar no primeiro, 35 anos atrás, né, em 1991 e 93. E junto com isso, outros grandes eventos, por exemplo, o lançamento da primeira e segunda edição da revista Máscara. E vou dizer mais, o importante não é o primeiro e o segundo encontro brasileiro. Isso foi a concretude do movimento brasileiro de teatro de grupo. Essa é a chave. Esse é o grande mote que levou à realização desses eventos, vamos dizer assim. Por meados de 2013, 2012, eu tive uma conversa com o André Cruz enquanto a gente estava fazendo um trabalho e estávamos numa conversa sobre teatro na cidade, e aí ele me relatou que no ano, em 91, havia acontecido um encontro, e eu me lembro especificamente que nós estávamos falando sobre a retomada do teatro na cidade de Ribeirão Preto, os grupos da cidade conversando muito sobre isso, sobre trabalhar juntos, sobre um grupo trabalhar com o outro. E aí o André falou naquele momento, olha, mas isso a gente já falava lá na década de 90, e aí ele me relatou que em 91 tinha acontecido um encontro, um grande fórum, que inclusive foi na cidade de Ribeirão Preto, que traçou parâmetros e reflexões sobre o que é o teatro de grupo, que naquele momento eu já fazia, já estava inserida, e que eu não conheci nenhuma outra forma de se fazer teatro de grupo a não ser essa. E eu me lembro que naquele momento foi muito importante saber sobre isso, entender como isso se fez, porque a gente também passava por uma mudança na mentalidade do que é produzir teatro dentro de um teatro de grupo. O encontro, assim, tentando responder a importância, gigante. Esse tipo de encontro é extremamente diferente de um festival. É outra coisa, né? É completamente diferente. Por quê? O festival é isso, você vem, apresenta, vai embora, vem, apresenta, vai embora, tem uma mesa aqui, uma mesa ali, quando tem, né? Mas aí você pode pensar nos festivais internacionais, nos FIT, né? Para todo lado. A importância dele é você trazer um monte de gente, né? Que vamos dizer assim, que estuda essa linguagem, né, específica, não é nem linguagem, né, esse modo de produção de teatro, que é o teatro de grupo, e essas pessoas trocarem os conhecimentos, discutirem determinadas coisas que são importantes para esse tipo de teatro, né, para esse tipo de vivência, né, esse tipo de trabalho específico com teatro. E aí, trazer essas pessoas, discutir esse assunto, ter representantes desses grupos que estão estudando a fundo, que estão vivendo esse tipo de trabalho, né? Que é o teatro de grupo, e trocar essas ideias, você acaba produzindo outro tipo de conhecimento. Muito conhecimento novo a partir disso.
dessa troca dos grupos. E a ideia do encontro é essa, é trazer todo mundo, mas não só para apresentar, mas para discutir. E uma discussão aberta. Então eu acho que tem essa diferenciação do encontro, né? Essa importância, que eu vejo muito pouco hoje, né? Assim, não é um saudosismo. Como eu falei, não é, ai, como era bom. Não, não é isso, era aquele momento, né? Odeio o saudosismo. Mas aquele momento era esse momento, né? De conseguir fazer isso. O encontro foi uma confluência, foi uma eclosão, foi uma erupção de vulcão. E são os antecedentes que são muito importantes de serem trazidos, porque a história é bem bacana, mas eu tenho que sair de 1991 e dar, inclusive, alguns passos para trás. Na história do próprio Fora do Sério, nós, os atores e atrizes do Fora do Sério, fizemos parte da primeira turma de artes cênicas da Unicamp. Uma primeira turma, ela tem o tudo pela frente, né? Os alunos com gás total e os professores com receio e com gás também. Receio porque até então não tem nada efetivo onde eles pudessem se basear, né? Tudo a construir, e também a infraestrutura a desejar. Então, professores, alunos e funcionários depositando muito dos seus desejos para que tudo aquilo acontecesse, né? A Neide Veneziano, que é um nome extraordinário na história do teatro brasileiro, pela pesquisa dela em teatro de revista, enfim, uma referência. Ela foi à Itália trabalhar e, com o Dario Fo, trabalhar, acho que pesquisar, né? Conhecimento dele principalmente em comédia dell'arte e máscara. E quando ela voltou ao Brasil, ela estava com o gás todo para que aquela pesquisa pudesse se reverter em teatro, mas ela não tinha como colocar isso dentro da grade curricular. Então ela abriu um curso extracurricular e convidou os alunos, principalmente da primeira turma, que quisessem participar da pesquisa. E dessa pesquisa, que também teve a colaboração de outros professores, Sara Lopes na voz, Márcio Tadeu cenografia figurino, Elô Cardoso nas máscaras, surgiu o espetáculo Arlequino. Isso é fundamental. Agora vocês vão entender por que essa história é tão fundamental. Nós estreamos Arlequino em junho de 1988. No segundo semestre de 88, a Unicamp teve uma greve geral, fortíssima, principalmente entre os professores e os funcionários. E os alunos ficaram ali na retaguarda. Não forçamos a volta das aulas porque a gente estava do lado da luta dos professores pela autonomia universitária, por melhores salários, por uma autonomia financeira, por menor ingerência do Estado, né? Tanto que a gente vinha vindo ainda de um fim de ditadura, né? E essa greve se estendeu por 3 meses, setembro, outubro, novembro. Quando chegou dezembro, assim, à beira do colapso do semestre inteiro da universidade, o reitor baixou um decreto de que ou volta ou estão todos despedidos, e uma ameaça gigante. E os professores voltaram. Só que as aulas tinham que ser repostas em dezembro e janeiro. Como é que em 3 meses seriam repostos em quase um mês, vamos dizer assim, né? E as aulas seriam muito teóricas. Aí os alunos de curso prático falaram assim, para o meu aprendizado eu preciso do tempo para que o meu corpo apreenda, né, para que a minha voz responda. Não é com aulas teóricas que eu vou ter esse aprendizado. E principalmente liderados pelo curso de artes cênicas, alguns cursos de prática, a dança também aderiu, mas principalmente o teatro lançou o movimento Nas Coxas Não. Nós aceitávamos perder 6 meses do nosso curso para que no primeiro semestre de 89 houvesse a reposição das aulas. Mas
a reitoria e a diretoria do curso não aceitou dessa forma. E a gente pedia para a diretoria que as disciplinas do segundo fossem oferecidas no primeiro. Eles negaram. A gente falou, eles não vão ter coragem de fazer isso com a gente. Não nos matriculamos. Eles tiveram coragem, peitaram, e nós, que já tínhamos perdido 6 meses, perdemos mais 6 meses, e não tendo o primeiro semestre de aula de 89, não poderíamos fazer o segundo semestre de 89. Ou seja, a minha turma ficou num ócio. Foi muito ruim. Para o Fora do Sério, nem tanto, porque nós tínhamos o espetáculo Arlequino na mão, que tinha acabado de estrear. Então, nós nos apresentamos em inúmeros festivais no estado de São Paulo. Nós fomos para Brasília, Londrina, Blumenau, fomos para o Rio Grande do Sul, enfim. E nós começamos a ter contato com grupos que são ícones da história do teatro brasileiro. O Emboaça, de Sergipe, está na Rua do Rio de Janeiro, o Galpão, de Belo Horizonte. Tivemos contato com o Nós Aqui Travês, do Rio Grande do Sul. São grupos baluartes da história do teatro brasileiro, né? E foi em Londrina que a gente encontrou o Jujascani. O Jujascani é um grupo de teatro peruano. Nós ficamos fãs incondicionais do Jujascani. E aí, nós, conversando com eles, descobrimos que eles não eram só artistas, mas eles eram mobilizadores políticos. E eles tinham no Peru o MOTIN, Movimento de Teatro Independente de Peru. E nos convidaram para conhecer. E fomos, eu e Simone Boer, para Cajamarca, para conhecer o MOTIN. E o que nós vimos lá foi estupendo. Eu não sei dizer quantas pessoas estavam lá, pelo menos uma centena de grupos de teatro do Peru inteiro, discutindo a política pública do país, discutindo e pensando como fazer teatro, como um grupo ser solidário ao outro, como vencer a falta de dinheiro, que pelo jeito é constante, né? E eu e Simone ficamos extasiadas com aquela experiência, né? Voltamos ao Brasil, eu e ela, e nós falamos, é a hora de lançar o movimento brasileiro de teatro de grupo. Neste momento, já em 1990, e já conversando com esses grupos, Luiz Otávio Burnier, que também é professor da Unicamp, foi de uma ajuda extraordinária, porque ele falou, se vocês querem realizar esse movimento, vocês precisam se organizar. E nós reunimos, em 1990, que a gente chamou de Zerinho esse encontro, para que, a partir de então, a gente pudesse organizar o primeiro encontro brasileiro de teatro de grupo e lançar nesse encontro o movimento brasileiro de teatro de grupo. Quer dizer, já estava nascendo ali no Zerinho, né? Mas a perspectiva era essa. Nós, Fora do Sério, que deveríamos ter nos formado em 89, nos formamos em 90, sabíamos que queríamos permanecer no interior, porque provavelmente se a gente fosse para a capital, seríamos engolidos pela capital, não conseguíssemos permanecer juntos. Naquele momento era imprescindível permanecer como grupo. Todos do Fora do Sério eram do interior. Cada um procurou na sua cidade se havia condições de receber o grupo. E foi Augusto Albanês que conseguiu, aqui na cidade de Ribeirão Preto, no edifício de Ederiksen, que pertence à Santa Casa, que nós morássemos no 6º andar e trabalhássemos no 6º andar. Foram 10 anos de permanência do Fora do Sério lá. Viemos para cá em janeiro de 91 e sangue no zóio. E fomos procurar todas as instâncias possíveis para que a gente pudesse realizar aquilo que já estava previamente combinado com os representantes de grupo, a realização do primeiro encontro, e optamos por fazer em junho para
participar dos eventos de aniversário da cidade e o que já poderia ter uma verba que favorecesse, né? Olha, vamos fazer um parênteses. Eu não sei como a gente conseguiu. Um dos grupos que veio foi o Ad Sabá do Acre. Eu não sei também se vocês que estão ouvindo conseguem entender como é que era um funcionamento operacional na década de 90, sem celular, sem e-mail, sem internet. Era na base do correio, o fax, sim, mas também era caríssimo, e telefone era caríssimo, porque era assim, pagava quem fazia a chamada, quem recebia, ainda bem que ele ligou. Né? Então nós, como organizadores, precisávamos fazer as ligações, e eram caríssimas, e era o Fora do Sério que pagava. Enfim, 2, 3 dias antes do encontro, o Ad Sabá nos liga assim: olha, tá tudo certo, nós vamos começar a viagem. A nossa viagem tem um dia de barco, tem 1 ou 2 dias de barco, nem lembro, tem ônibus e depois tem mais ônibus e a gente vai trocando de ônibus até chegar em Ribeirão Preto. A gente pode sair? Pode vir. Mas nós ainda não tínhamos o dinheiro. Olha a aposta, sabe? Você acredita no quê? Você acredita em asas, em pontes invisíveis. Logo depois desse telefonema, a gente sabia que teria uma reunião decisiva que poderia dar ou não dar o dinheiro. Que aqui é crucial lembrar o seguinte: os grupos estavam a favor do encontro, então eles vieram sem cachê, mas era a responsabilidade do grupo resolver o seu transporte, e nós na cidade íamos oferecer alimentação e hospedagem. Quem era o Fora do Sério na realização desse primeiro encontro? Então eu, Miriam Fontana, Augusto Albanês, que trouxe o Fora do Sério para Ribeirão Preto, Simone Boer, Gustavo Tristini, Joca Andreassi, que hoje é Joca Andreasa, Isabela Greff e Jaime País, os 7, né, que realizaram esse primeiro encontro. E foi assim que ele nasceu. O encontro ele era para apresentações artísticas, para demonstração de trabalho. Isso é um quesito fundamental dentro de teatro de grupo. Qual é a sua pesquisa? Qual é a sua linguagem? Como você trabalha? Qual é o seu repertório de conhecimento? Então, numa demonstração de trabalho, isso muito apoiado no teatro antropológico de Eugênio Barba, que tem a conversa com Grotowski, qual é o seu processo de trabalho, né? Qual é o seu conhecimento? Então, também tínhamos demonstração de trabalho, palestras, debates, oficinas e principalmente teatro de rua. Esse é o folheto do primeiro encontro, 21 a 27 de junho de 91, os grupos que participaram, então principalmente prefeitura e governo do estado através da oficina cultural Cândido Portinari. Olha que programação linda. E a gente conseguiu muitos espaços, né? Tanto a oficina cultural para as oficinas, a Praça 15, o espaço do Fora do Sério, que recebeu espetáculos, o Morro São Bento com o Queubelinho, Cão da Divindade, com o Grupo Lume, o Teatro Municipal, a escola, como eu falei, do Vento Forte, né? Uma programação bem variada. Aqui também do primeiro encontro, já um folheto específico da oficina cultural, os workshops que aconteceram lá, os espetáculos. Eu encontro até hoje pessoas que falam referências do que viveram como público. E isso é muito gratificante, porque foi uma invasão
invasão de artistas. Aliás, essa é uma lembrança muito boa e característica dos festivais da época, porque hoje o dinheiro sempre pequeno nas organizações dos festivais, o grupo chega, se apresenta e vai embora. Mas o objetivo da época era a permanência para produzir o encontro. Então, os grupos chegavam no primeiro dia e, caracterizados, faziam um desfile no centro da cidade para que a cidade soubesse o que estava por vir. E isso aconteceu no primeiro encontro, né? E foi super bonito. Como característica do encontro, o teatro de rua, porque vários grupos tinham espetáculos de rua, né? Isso, para Ribeirão Preto, era uma novidade extraordinária, né? Você poder estar andando na rua, de repente parar para assistir um espetáculo. E o Fora do Sério, na época também, principalmente pela história da comédia dell'arte, tinha o Arlequino de palco e tinha o Aqui Não Pantaleão, que foi feito exatamente para a rua, para que a gente pudesse vivenciar a estética, a linguagem, a máscara, onde ela nasceu, né? Eu não posso deixar de citar também, nesse primeiro encontro, os colaboradores. E quando a gente começa a chegar nesse ponto, aí você fala: ah, mas vocês tinham respaldo. Tínhamos, mas o que quer dizer respaldo, né? Por exemplo, quem era um grande colaborador? Fernando Peixoto, Camargo Guarnieri, Celso Nunes. São pessoas estandarte da história do teatro do Brasil, né? E que estiveram presentes, deram seus depoimentos, fizeram suas reflexões. E cada encontro ele teve um tema. O primeiro encontro foi identidade. Por quê? Em todas as viagens que nós já tínhamos feito antes, o que a gente encontrava? Diversidade. E a pergunta era, dentro dessa diversidade, o que é que nos une? Então, por isso, o primeiro encontro foi identidade, né? E um dos motivos também de um êxito extraordinário desse primeiro encontro foi o edifício de Ederiksen em si, que hoje está desocupado, esperando verba para sua recuperação, mas ele é um U, que ele pega 3 ruas, né? Ele pega a General Osório, a Álvares Cabral e a São Sebastião. E o 6º andar, que era a nossa sede, tinha toda essa dimensão desse U. E o 5º andar, um hotel, onde os artistas ficaram hospedados. E no térreo, ali na São Sebastião, na época, um cinema abandonado, um cinema de rua, que estava fechado, que graças a Deus existia, porque foi onde ficaram guardados todos os cenários de todos os grupos, né? O edifício de Ederiksen em si, ele foi muito favorável para o acontecimento e também porque está em frente à Praça 15, onde grande parte dos espetáculos aconteceram. Logo depois do primeiro encontro, então, nasceu a primeira revista, Máscara, que tem como Carmen Canho, a editora responsável. E também a revista, nesse momento, acompanhou os acontecimentos teatrais no país, né? Então, a presença de La Fura del Baus naquele complexo do Sesc Pompeia, que foi um acontecimento, então está revertido aqui, a presença de Bob Wilson no Brasil, né? Uma conversa com a Bienal, aqui o Mariano, que é do Emboaça, que trouxe uma vivência do Lambe Sujo, em Sergipe, o Nóbrega. A Italki é uma coisa fantástica de se falar. Era uma escola internacional de teatro da América Latina. Então, veja, fazemos parte de uma confluência mesmo,
né, de um movimento que ultrapassa aquele movimento de teatro independente do Peru, que ultrapassa aquilo que a gente iniciou aqui no Brasil, o Movimento Brasileiro de Teatro de Grupo. Existia um movimento latino-americano e eu tive o prazer de ser convidada pela Italki para, no México, participar de uma edição. Então chegavam professores de várias partes do mundo, principalmente da América Latina, para repartir seu conhecimento, oferecer oficinas, né? E a partir do que o Fora do Sério estava produzindo na época, né, fui convidada pela Italki para ir para o México. Aqui discute-se muito mais produção teatral, já as leis de incentivo, cenografia, olha, um dos colaboradores, J.C. Serrone, né? Gente, só grandes nomes. Todo mundo acreditando que era possível sustentar uma forma de teatro, o teatro de grupo, né? Que ia às margens do teatro comercial, vamos dizer assim. É complexo, né? Porque é complexo você refletir que um acontecimento tão importante num âmbito nacional seja pouco conhecido, pouco falado, quase não falado no seu território, quer dizer, no território que ele aconteceu. Inclusive hoje com grupos novos, a gente tem pessoas que não sabem quem é o Fora do Sério e que nem sabe que isso aconteceu na cidade, não sabe o tamanho disso, não sabe a importância disso. Talvez isso não esteja dentro das salas de formação dos atores que estão se formando nesse momento, que isso não está numa memória da cidade, não está em lugares que os patrimônios deveriam estar, né? Então é muito complexo pensar que pouquíssimas pessoas sabem dessa história. Porque eu também só vi a saber, a conhecer, porque eu fui trabalhar com um ator do Fora do Sério. E numa conversa, ele falou. Eu entrei especificamente no segundo encontro, eu entrei no Fora do Sério nessa época, né? Inclusive não entrei diretamente para atuar, mas eu entrei para ajudar, porque eu tinha feito uma oficina, né, um tempo antes lá no Fora do Sério, eu tinha feito uma oficina de teatro de rua com eles, né? E aí, como era na entrada ali do segundo encontro, eles já estavam organizando o segundo encontro, eu acabei entrando para trabalhar também, né? Eu fiquei na logística, né, dos grupos, buscar cenário, ajudar na iluminação de alguns e tal, né? E aí, o que eu sei do primeiro encontro dentro do grupo, né? Foi muita conversa, né? Falou muito do primeiro encontro, principalmente depois do segundo, umas comparações, né? Aí eu descobri que eu não sabia que teve o Zerinho, né, que eles chamavam de Zerinho, que foi um encontro anterior ao primeiro, para organizar e tudo mais, para organizar os grupos. E aí é isso, né? Eu tive esse contato com esse tipo de teatro de grupo, né, que era diferente. Eu fazia um teatro, era de grupo, porque todo teatro, né, tem uma galera, mas aí você tem questões diferentes no teatro de grupo, né? O jeito de pesquisar, a pesquisa de linguagem, essa inserção das pessoas e como elas são tratadas, né? É uma coisa mais horizontal, né? O teatro de grupo ele é muito mais horizontal. Você tem, várias vezes você tem um diretor, mas a contribuição de todas as pessoas é muito maior do que aquela coisa de um diretor manda, você faz, né? Então, todo mundo chega à conclusão normalmente, né, do que vai montar e tudo mais, e aí discute e tal. Então eu tive tudo isso que eu estou falando, eu aprendi, né, ali nesse trabalho. E muita dessas informações veio por conta do encontro de teatro de grupo, né, muita coisa, porque depois que eu fui começar a fazer parte do grupo mesmo, né, trabalhar efetivamente,
treinamento, né? A gente tinha treinamento físico, tinha ensaio, tinha música, tinham vários elementos ali que você passava o dia trabalhando, né? Às vezes até a noite. E aí tudo isso veio com essa experiência e essa descoberta veio muito por conta do encontro de teatro de grupo, né? E do que eles contavam sobre o primeiro, um pouquinho antes do segundo, se falou um pouco do primeiro para a gente se situar, ver como ia ser, né? Porque eram muitos grupos de muitos lugares diferentes. E o segundo, se não me engano, ainda foi bem maior do que o primeiro, no sentido de trazer mais grupos e de mais longe. O Movimento Brasileiro de Teatro de Grupo, que tem a concretização dos seus encontros, tinha como princípio que os encontros fossem itinerantes. Essa era uma questão básica. Então, cada grupo, por sua vez, iria recepcionar o movimento. Entre o primeiro e o segundo, não houve nenhum grupo que falasse eu faço o segundo. O encontro era para ser bienal, né? E o Fora do Sério, então, ainda muito empolgado e com a responsabilidade nas mãos, falou assim, então nós organizaremos o segundo. Neste meio tempo, nós montamos o Mistério Bufo, Mayakovsky. E olha que impressionante! Existe uma lenda maldita sobre esse texto, esse trabalho, que todo grupo que monta esse texto briga, se desfaz, tem problema. Mas nós fizemos esse trabalho. Neste momento, incorporamos ao grupo uma pessoa muito importante que desde então está presente, que é Jair Correia, que não é ator, mas é artista plástico, cenógrafo, e que para nós foi imprescindível a contribuição dele, porque ele também se desenvolveu na arte da construção da máscara, da confecção da máscara. Enfim, aconteceu uma grande briga, que eu nem chamo de briga, eu chamo de hecatombe, e o Fora do Sério rachou no meio. E os 4 que ficaram em Ribeirão Preto, eu, Gusto Albanese, Isabela Greff e Joca Andreassi, falaram, nós temos um segundo encontro pela frente, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos organizar. E eu chamo isso de segundo milagre, porque eu não sei como a gente teve forças e condição em menos gente para realizar o segundo. Eu acho que foi já consequência do primeiro, de tantas pessoas que a gente conseguiu mobilizar, que vieram contribuir com o seu trabalho, com sua força para a realização desse segundo encontro. Então nós tivemos a presença de André Cruz, Érica Santos, Heloísa de Oliveira, produtora do grupo, e pessoas que, acreditando tanto na importância do movimento, fortaleceram a continuidade. Olha, era imprescindível que nós, Fora do Sério, apresentássemos um espetáculo. E nós não tínhamos o espetáculo, porque o grupo estava desfeito, mas nós realizamos a festa Comédia dell'Arte, uma performance, porque o Jair, ele produziu vários quadros, Masque Buffon, com personagens da Comédia dell'Arte, todos colocados ali no salão do Die Eriksen, e nós, artistas, apresentamos vários quadros daqueles personagens. Então foi belíssimo, o público ficava em pé, transitando entre o espaço. Tivemos a colaboração de músicos, Márcio Coelho, nossa, abrilhantou mesmo aquela apresentação. E o segundo encontro aconteceu com muita garra e com também a presença do SESC naquele momento. No primeiro, o governo municipal e estadual, que permaneceram no segundo, e também no segundo encontro a presença do SESC, porque aqui é importantíssimo dizer que um grupo Galpão, que naquele momento tinha no seu repertório Romeu e Julieta, que trouxe a Ribeirão,
não poderia se apresentar sem cachê. A estrutura deles já era gigante demais para que eles pudessem fazer aquilo sem um retorno financeiro. E foi principalmente nessa questão que o SESC se fez presente, possibilitando a vinda do galpão para cá. Eu não sei, quem tem mais idade sabe, não sei quem conhece o caderno regional da Folha de São Paulo, porque, né, estamos no tempo do jornal papel. E a Folha de São Paulo tinha o caderno regional, no nosso caso aqui a Folha Nordeste. Então, é uma reportagem da Folha de São Paulo, falando da abertura do segundo encontro, e aqui já com o grandioso galpão e o Romeu e Julieta. Tivemos então novamente a presença do Oi Nós Aqui Outra Vez. O Tá na Rua não esteve no primeiro, esteve no segundo. Sabe, quando você lê um editorial de 1993, existindo na instabilidade, você fala: o que é que mudou? Crise! Dramaturgia, diferentes leituras, né? Olha, essa é a programação do segundo encontro. Os grupos que vieram, né? Minas com muita força, Rio de Janeiro com muita força, São Paulo com muita força, o Nordeste também, o Estandarte. Eu acho essas publicações muito importante porque tem essas discussões relacionadas a teatro de grupo, né, nessa tentativa de formar um consenso sobre o que é, né, essa diferenciação, e também esse registro, né? O registro, eu não sei se ela tem escaneada em algum lugar, mas eu acho que era importante, inclusive, ter escaneada e guardar e colocada em um site, né? Hoje, para a gente poder tanto, porque mesmo que fala assim, é um negócio, sei lá, 30 anos atrás, 30 e poucos, é muito atual, sabe? Essas discussões, elas não se encerram, né? Então você vai ler isso daqui e vai te abrir horizonte de novo, né? Mesmo eu que já li, participei, né? Lendo hoje, vai abrir outras discussões, outras coisas, né? Então eu acho que a importância de ter esse documento, porque é um documento histórico, é muito grande. Eu acho que, infelizmente, a gente não tem essa dimensão, né? Eu digo a gente como quem faz teatro. A gente não tem a dimensão da loucura que foi trazer esse tanto de gente com essas experiências, ter conseguido trazer todo mundo e o que foi produzido dentro disso, né? Acho que é um marco, eu acho que no Brasil, e devia estar divulgado, né? Devia ser uma coisa mais estudada, mas... Falar teatro de grupo é falar de um organismo artístico que, principalmente, tem a reunião de pessoas com um propósito, com o objetivo de uma pesquisa teatral e, principalmente, com a expectativa da permanência dos artistas no grupo e a continuidade desse grupo para a formação de um repertório. E muitas vezes, e creio que na maioria das vezes, esse grupo tem princípios políticos que defende, contra a opressão, contra a exploração, a favor da luta dos oprimidos. Vamos dizer que genericamente existem esses princípios, né? Quando a gente já avança do primeiro para o segundo encontro, assola no país com muita força o neoliberalismo. A gente já tem Collor, a gente já tem aí abertura de mercados e a gente começa a ter uma outra forma de produção artística. São os incentivos fiscais, onde as empresas entram com muita força. Então, início da Lei Rouanet. Aí, aquela forma mais singela de resistência e de produção é bombardeada e
E a presença do capital financeiro, ela vem com muita força, né? É uma outra forma de existir no mundo. O neoliberalismo, ele assolou aquele comprometimento daquele movimento brasileiro de teatro de grupo. Então, por mais que você fale assim, todo teatro é de grupo, não é. É muito diferente um grupo de uma companhia. É diferente na concepção, né? Então, o que é uma companhia, né? Um monte de gente coloca lá CIA, tal, CIA tal, e coloca por colocar. Não representa filosoficamente o que a pessoa está fazendo ou não, né? E aí, o teatro de grupo, ele traz outra carga. Você tem uma coisa muito mais horizontalizada. Todo mundo decide, todo mundo participa, não tem, eu vou escolher isso, eu vou escolher aquilo, não, tudo é uma discussão. E também a questão de como isso é gerido, né? Porque numa companhia, você vai montar um espetáculo, dá um exemplo muito raso, assim, mas pensando nisso, né? Dando só um exemplo rápido para diferenciar logo de saída. Numa companhia, você precisa montar um espetáculo, aí você precisa de um músico ou 2 músicos. Eu vou precisar de 2 músicos para esse espetáculo, eu vou precisar de, sei lá, 5 pessoas atuando, né? E é isso, e uma direção, e parará. E você já tem, sei lá, 3 pessoas ou 4 pessoas nesse grupo. Aí você vai falar nessa companhia. Aí você vai falar assim, bom, a gente precisa de mais, vamos convidar? Vamos convidar. No grupo, vai ser muito mais complicado você convidar, porque você trabalha com a construção do grupo. E a construção do grupo parte da construção das pessoas que estão ali. Então nós precisamos de músico, nós não vamos chamar um músico, nós vamos tocar. Por quê? Porque você não vai contratar um músico que faça isso. Porque ele não está inserido naquele universo, ele não vem de uma pesquisa. E num grupo você pressupõe que a pesquisa é cumulativa. E tudo é muito mais coletivo, né? Não há uma... Claro que às vezes, dependendo do grupo, né, você sempre tem um nome muito forte ali vamos dizer assim, no comando, né? Alguém que puxa. Então você vai ter o Eugênio Barba, né? Por exemplo, você vai ter a Mushkin, você vai ter, o Grotowski, mas a filosofia deles é grupo, né? São as mesmas pessoas, sempre pesquisando determinadas coisas. Claro que entra um tanto de gente no caminho. Então tem essa diferenciação, né? Depois do segundo, não houve quem assumiu a realização de um terceiro. E, infelizmente, o que se espalhou o fora do sério acabou. E nós aqui, na luta para a reconstituição do fora do sério, para a recomposição do grupo, para a encenação de novos trabalhos, então houve um gap, né? Quando o Parlapatões realizou um encontro em São Paulo, ele não chamou de Terceiro Encontro Brasileiro de Teatro de Grupo. Ele renomeou de outra forma, embora ele tivesse feito referência a esses 2 encontros anteriores. Eu até fui e acompanhei e senti a falta de... poxa, mas não vai citar, não vai ter essa fala desse momento histórico? E aí pode ser que eu esteja enganado ou não, mas vou reivindicar aqui a força do interior, porque ainda é uma luta de hoje que governo do estado de São Paulo olhe para o interior, que a expressão artística da capital entenda que o interior existe com sua especificidade, com suas características e com sua riqueza. O que mais me chama atenção é que o tempo passa. Ribeirão é uma cidade de produção artística efervescente. Tem muita gente fazendo muita coisa. Sempre. A gente tem altos e baixos dos grupos se desfazendo. Na sua maioria, grande maioria, os grupos deixam de trabalhar por falta
de processos que fomentem esses grupos continuarem existindo. Então, visualizar que há 35 anos os grupos se encontraram aqui, nessa cidade, movimentaram uma reflexão importantíssima, porque se hoje a Dita existe enquanto Dita há 20 anos, existiu grupos há 30, 40, 50 anos atrás que se mobilizaram também. Ao longo desses anos todos, encontrei grupos e artistas que estiveram no primeiro e segundo e falavam, nossa, como foi importante, como eu falei sobre isso. Hoje tenho mais certeza da importância do momento do que quando no momento vivido, né? Se dá para resumir tudo isso que conversamos, eu vou trazer uma frase do Fernando Peixoto, que olhou para a gente e falou, vocês só fizeram tudo isso porque não sabiam que era impossível.